Meus filhos adultos me incentivaram a contar uma história autêntica. Meu desejo de excelência, o medo do fracasso e os episódios depressivos que eles vivenciaram quando eu estava passando por isso. Ao longo dos anos busquei ajuda e aprendi a ouvir meu corpo de verdade. Ele transformou uma loja de acessórios em ícone global do luxo. Leo Frankfurt é o visionário por trás da ascensão da Coach, transformando-a de uma empresa de artigos de couro de nicho em uma marca de estilo de vida reconhecida mundialmente. Quando você está administrando um negócio em crescimento, nunca pode ser complacente, mesmo com o sucesso. Você precisa ser implacável, você precisa tomar decisões erradas na carreira para encontrar o destino certo. A lógica vem da análise, da colaboração, e a mágica vem da imaginação e da crença. Sua liderança vai além do crescimento. Envolve habilidade, autenticidade e legado sustentável. Com riscos ousados e valores firmes, ele redefiniu o conceito de marca de luxo. Esteja aberto às possibilidades. Mantenha o sentimento de que as coisas são possíveis. A vida é uma jornada. Desafie-se a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Lô, muito obrigado por participar do podcast. Estou empolgado com isso. Acho que minha principal pergunta para começar é: 10 anos depois que você saiu treinador, uma década depois que você, sabe, entre aspas, se aposentou dessa fase da sua vida, o que te motivou a codificar sua vida, colocar tudo por escrito, falar sobre as coisas que você passou? O que foi que te fez escrever agora? Bagman, que é o livro que está para ser lançado? A história por trás da ascensão improvável do técnico? Qual foi o ponto de inflexão agora que te impulsionou a fazer isso e escrever? Isso é uma ótima pergunta. E, resumidamente, meus filhos adultos, todos eles envolvidos de alguma forma com negócios, com quem sou muito próximo, na verdade me incentivaram a contar uma história autêntica que não só discute meus valores e a construção de uma marca icônica, mas também minha busca pela excelência. O medo do fracasso e os episódios depressivos que eles vivenciaram como meus filhos enquanto eu passava por isso. E um dos motivos pelos quais eles queriam que eu fizesse isso é porque venho orientando pessoas da geração Z, millennials, até mesmo da geração X, e baby boomers, pessoas de todas as idades, tanto em empresas do portfólio onde atuamos, quanto com amigos de amigos que estão passando por transições. E quase invariavelmente, quando me encontro com alguém que está passando por algum tipo de transição, há ansiedade, há medo. E eles se animam quando consigo compartilhar com eles que eles não estão sozinhos, que isso é muito frequente e muito comum. E onde eu discuto as técnicas que usei tanto para identificar os períodos de baixa quando eles estavam chegando, quanto as ações que tomei para evitar que eles piorassem e para evitá-los, porque seu corpo não mente para você. Então, quando você está sob estresse, o que você sente pode se transformar em insônia, pode evoluir para acordar com sonhos terríveis e suores, fadiga, perda de ânimo, uma sensação de que você pode até ser um impostor ou que você realmente não tem. Você pode perder muita confiança. E eu sou alguém que passou por muito disso, embora no meu caso, ao longo das décadas procurei ajuda em várias áreas e aprendi a realmente ouvir o meu corpo. E eu incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Fale comigo sobre algumas das coisas que você tem, como alguns temas gerais sobre passar por situações de alta pressão e ambientes intensos. Porque novamente você cresceu, treinador, de bem-sucedido para ultra bem-sucedido ao longo da sua carreira. Oferta pública inicial, cerca de 12 bilhões mais ou menos, quando você estava no auge. Esse não é um ambiente de pouco estresse.
Então, quando alguém está operando nesse nível, com o que essa pessoa está lidando? O que o público de fora não vê? O que você teve que lidar internamente ao longo da vida? Quando você está administrando um negócio em crescimento, especialmente um negócio que cresce rapidamente, principalmente em categorias discricionárias onde moda ou estilo fazem diferença, você nunca pode ser complacente mesmo com o sucesso. Então, sempre que você alcança um marco, sim, é importante reconhecer isso e comemorar, mas você precisa ser incansável. E ao ser incansável, os cargos de Chief Executive Officer são 24 horas por dia, 7 dias por semana. Estou falando de participação mental. E é realmente muito importante encontrar maneiras de desligar isso, de conseguir compartimentalizar, não só para equilíbrio na vida, mas também para renovação e revitalização. E eu começo com exercícios muito importantes, como mencionei antes, ouvir o seu corpo, e isso pode levar à massagem, pode levar à acupuntura, pode levar ao yoga, pode levar à terapia. E todas essas coisas podem ser realmente úteis, dependendo de onde você está e em que ponto da sua jornada. E como você disse, a geração Z é uma geração muito diferente. E quando falamos sobre mudanças sociais, elas estão acontecendo em uma velocidade galáctica e a capacidade de atenção está diminuindo. Os mais jovens estão buscando autorrealização, estão buscando satisfação. Não faz muito tempo que você olhava para um jovem de 30 anos que tinha se formado na faculdade e perguntava: quantos empregos você teve desde que saiu da escola? Talvez 13, hoje são 6 ou 7. E quando seus pais e eu íamos trabalhar, a ideia era que fosse uma carreira e que você não estava buscando autorrealização. Você estava olhando para a hierarquia de Maslow, dependendo de onde você se encaixava. Você queria uma vida melhor para si e para os outros ao seu redor. Qual foi a estrutura ou a árvore de decisão que você usou na sua cabeça para descobrir onde queria chegar? Dizendo de outra forma, você sempre achou que queria ser um líder? Queria trabalhar no mundo corporativo? Você sempre quis construir algo grandioso desde jovem? Ou essa jornada até se tornar Chief Executive Officer da Coach foi algo que simplesmente aconteceu? Descobrindo, tentando caminhos e aprendendo, chegando a diferentes lugares ao longo do percurso? É uma junção de fatores. Uma das coisas que eu, pela minha experiência e de muitos outros, costumo dizer é que você precisa tomar decisões erradas de carreira para encontrar o destino certo. E eu incentivo as pessoas que têm a liberdade de explorar a descobrir o que realmente lhes traz realização. Para mim, desde os primeiros dias, senti que eu era um líder nato. Fui presidente do corpo estudantil da Hunter College no meu último ano e me candidatei como ativista em uma plataforma anti-guerra. A guerra do Vietnã havia dividido o país. Eu sentia que a justiça social era muito importante e sempre fui guiado por valores. E quando entrei para o governo da cidade, eu sabia que queria servir. Eu queria melhorar a qualidade de vida de Nova York, em Nova York. E comecei a trabalhar inicialmente para um prefeito inspirador, John Lindsay. E ao longo dos 10 anos seguintes tive uma série de cargos, culminando em dirigir o Head Start e a creche durante a crise fiscal da cidade. E eu sentia que meu cliente, por assim dizer, eram as crianças e suas famílias. E eu queria fazer tudo o que pudesse para oferecer a eles o melhor serviço possível, com uma equipe qualificada em instalações limpas, com os programas de apoio adequados. Então eu era muito focado em serviço e formei uma equipe de pessoas com a mesma mentalidade que buscavam o bem maior.
Agora, nesse período da sua vida, houve um momento que eu acho muito interessante na sua história. Você foi chamado de alguém com princípios demais, e foi isso que levou àquela situação em particular, princípios demais. Você foi preterido para uma promoção, e isso foi um catalisador que eventualmente te colocou no caminho para se tornar treinador. Então, fale para mim sobre o conceito de ter princípios demais, o que isso realmente significa. E o que isso diz sobre quem você é como pessoa e sobre o seu caráter e, de certa forma, sobre o que você foi colocado neste mundo para fazer. Sempre acreditei em falar a verdade para quem está no poder, e gosto de dizer que é uma verdade informada para o poder. Não apenas a opinião mais bem paga, mas uma visão estudada, considerando todas as partes interessadas e todas as questões envolvidas. E quando comecei a trabalhar no governo municipal, eu não estava em um ambiente onde meus líderes se preocupavam com o bem maior na medida que eu achava apropriado e necessário. E encontrei uma oportunidade com alguém que se tornou meu mentor e, eventualmente, um amigo muito próximo que estava realmente focado em reduzir a desigualdade educacional, que se preocupava com os imigrantes e, vamos chamar de pessoas da classe baixa que estavam chegando aos Estados Unidos, para dar a elas o tipo de ferramentas que pudessem ter uma vida melhor para si mesmas e suas famílias. E isso foi muito motivador. Quando aceitei o trabalho de comandar o Head Start na creche durante a crise fiscal da cidade, eu disse para o vice-prefeito da época: se eu fizer isso, quero nenhuma interferência política, porque já é um trabalho difícil o suficiente como é. E o trabalho era realmente colocar os programas em conformidade com a lei federal e estadual, o que significava que eu tinha que, com análise de dados, olhar para a porcentagem de crianças que eram elegíveis e que estavam recebendo atendimento, porque você precisava estar abaixo de uma certa renda familiar e também precisava ter funcionários nesses programas que fossem qualificados. Não tive nenhuma interferência da prefeitura. No entanto, havia um deputado na época chamado Koch, que veio ao meu escritório, e eu já tinha sido avisado de que ele estava interessado em proteger um determinado programa. E nesse momento, minha equipe e eu fizemos análises e tentamos entender. Com base em um conjunto de critérios, classificamos os programas e aquele programa específico estava entre os 10% piores. Ele tinha apenas, por exemplo, 15% de crianças elegíveis, ou seja, só conseguimos encontrar comprovação de renda para uma em cada 7 crianças. As outras 6 crianças, presumivelmente, vinham de famílias mais abastadas. E eu disse a ele: deputado, gostaria de compartilhar com o senhor porque acho que isso não é possível. Ele disse: não quero ver isso, só quero que você salve o programa. Muito educado, ele saiu. Mal sabia eu que ele se tornaria meu chefe cerca de 18 meses depois, quando foi eleito prefeito da cidade de Nova York. Então ele se tornou prefeito e eu continuei trabalhando na Agência de Desenvolvimento Infantil, creche e Head Start. E surgiu uma chance de, basicamente, ter a capacidade de moldar os contratos sindicais e a força de trabalho na cidade. Em Nova York, eu sou um grande defensor da meritocracia e realmente acredito que você precisa ter métricas para medir como as pessoas trabalham, seja no governo ou em outro lugar. Eu fui preterido, apesar de muito apoio dentro da cidade de Nova York. E quando fui ver o prefeito, ele me disse em particular: Lô, você é simplesmente muito íntegro. E o que ele basicamente quis dizer foi que ele não podia confiar nisso. Eu seguiria a autoridade dele como prefeito em situações em que eu sentisse que a cidade estaria melhor fazendo outra coisa.
Ao pensar no período após essa fase e no próximo passo na carreira, também seria, obviamente, há muitas boas corporações, mas também várias onde as pessoas perceberiam isso. Ser muito sincero pode dificultar seu crescimento na empresa, dependendo da corporação, certo? Fale comigo sobre isso, conheço sua personalidade e sei pelo que você luta. Como você entrou no mundo corporativo americano? Como chegou à liderança? Sendo quem você é e querendo trabalhar em uma empresa que trabalha com pessoas que têm o mesmo calibre e ética que você. Coach foi sua primeira parada ou teve outras experiências que não deram certo? Ótima pergunta. Coach foi, na verdade, a primeira e única parada depois do governo. E foi por acaso. Eu nem tinha atualizado o meu currículo ainda. E eu estava em um táxi amarelo com alguém que era professor adjunto na Universidade Columbia e também um funcionário do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar em Washington, que supervisionava programas como o Head Start e conhecia meu trabalho. Eu tinha acabado de falar em uma aula de pós-graduação dele, que incluía um estudo de caso sobre meu trabalho em creches. Nós dividimos um táxi indo para o centro e ele perguntou: "O que você faz fora do trabalho principal?" E eu disse: "Ótima pergunta, não faço ideia, mas preciso sair do governo." E ele disse: "Bem, eu tenho um amigo que tem uma pequena empresa de cadernetas, um amigo de infância que tem 60 anos e ele está procurando um protegido de fora do setor que tenha bons valores." E eu pensei comigo mesmo: bem, acho que tenho bons valores e com certeza sou de fora do setor. E ele marcou uma reunião para mim com o fundador do negócio. E o que aconteceu desde o horário da reunião até eu conseguir o emprego e aceitá-lo logo no início, sendo eternamente curioso? Eu fiz uma diligência porque eu mal tinha ouvido falar da Coach. Alguém precisava citar o nome Coach. Para eu saber que era uma empresa de bolsas, eu não conseguiria fazer isso sem uma dica. Então eu fingi ser um repórter da Business Week e eu liguei e visitei lugares onde conversei com o comprador da Bloomingdale's, o gerente geral da Bon Matella e outros que disseram isso. Coach era uma marca pequena com um público muito fiel. O fundador regulava a produção e eles frequentemente ficavam sem produto antes do dia de ação de graças. Mas as pessoas realmente amavam a Coach. Para minha última entrevista, visitei uma pequena loja de bolsas no lado oeste de Manhattan, na rua 72. Naquela época, nos anos 70, havia muitos pequenos grupos de lojas de família, pequenas redes. Foi antes das lojas de departamento basicamente tirarem a maioria delas do mercado. Então eu entro nessa loja especializada e digo: "Não vejo uma bolsa Coach." E pergunto: "Vocês vendem Coach?" E o dono disse que sim, e foi até o balcão, pegou uma bolsa Coach e disse: "Não é essa, agora só tenho uma bolsa. Ela está reservada para uma cliente fiel da Coach." Eu disse: "Fale sobre a Coach." E ela disse que tinha um grupo de fãs fiéis. E isso me intrigou, a ideia de que as pessoas eram apaixonadas pela Coach. E isso me deu um senso de propósito, de tentar entender quais eram as qualidades da marca que ressoavam com as pessoas, que as incentivavam a comprar Coach em vez de outra marca ou uma marca sem nome. E essa curiosidade eu trouxe para a Coach. E desde o início, os insights do consumidor e a análise de dados se tornaram a pedra angular da forma como aprendi o negócio e, até certo ponto, como liderei o negócio. Você sente que é um pouco como ter um superpoder, não ter ideias preconcebidas como líder, entrando como uma folha em branco?
Mas também, dando continuidade a isso, como você faz isso com sucesso? Quando pessoas de outros setores tentam entrar neles e não conseguem se dar bem. Eu não acho que isso seja realmente um superpoder. O que eu realmente acredito é que para a pessoa certa, que é curiosa, chega sem predisposição e tem disposição e abertura para explorar as melhores práticas e tendências. Entender a perspectiva 360 de uma empresa que envolve produto, marca, mercado e equipe e assim por diante, é algo que eu acho que as pessoas podem aprender de fora, sem predisposições. E, na verdade, isso aparece nas empresas americanas todos os dias, hoje. O que acha de ter seu próprio treinador final agora? Eles têm um grupo de seguidores fiéis. É óbvio que eles têm um culto. Acho que você pode definir como, não um grupo enorme, mas sim um grupo muito específico de pessoas que amam absolutamente a marca. Agora, seu papel é manter um legado. Acredito que o fundador pretende se aposentar em breve. E você tem que encontrar uma maneira de aproveitar o apelo de culto. Então, você tem que encontrar uma maneira de fazer o mundo ter o mesmo amor pela marca que este aqui. Como um grupo menor de pessoas, mas ao mesmo tempo, você não pode diluir o que tornou isso especial para aquele pequeno grupo. O que você faz para ter tanto sucesso? Qual o seu segredo? Qual a mágica? Bem, antes de chegarmos à mágica, eu diria, ou à combinação de mágica e lógica, eu percebi que estava saindo de uma posição onde eu tinha 300 ou 400 pessoas que se reportavam diretamente a mim dentro da agência, para uma situação em que eu teria uma mesa do lado de fora do escritório do fundador. Primeiro, eu precisava conquistar a confiança dele, de que eu realmente faria as coisas acontecerem. E eu também tive que trabalhar dentro das diretrizes que ele me permitiu operar. E, para o crédito do fundador, ele acreditava que havia uma oportunidade para alcançarmos os consumidores diretamente, sem intermediários. Porque quando entrei na Coach, vendíamos para qualquer um que pagasse suas contas, mesmo atrasado, e não tínhamos nenhum negócio direto com o consumidor. Então, uma das primeiras tarefas que assumi foi abrir um negócio de vendas por catálogo. E para fazer isso, eu tive que aprender sobre o negócio de catálogos e tive que entender como era o sucesso. E eu usei minhas habilidades investigativas para conhecer veteranos do setor, estudar as melhores práticas e me desenvolver. Nós desenvolvemos um negócio de catálogos de sucesso, mas mesmo antes desse negócio, eu compartilhava o desejo dos fundadores de ter controle sobre o nosso destino, porque eu também observei marcas ao redor do mundo, mesmo antes de começar na Coach, mas especialmente nos primeiros 6 a 12 meses, enquanto estava na Coach. E houve uma marca que realmente chamou minha atenção, que era uma pequena marca francesa chamada Louis Vuitton. E eles tinham apenas cerca de 20 lojas na época. E essa era a única forma de distribuir seus produtos. Eles não vendiam pelo canal de atacado. E eles tinham um controle total sobre o ambiente, sobre os níveis de serviço, sobre o merchandising. E eu pensei comigo mesmo que se pudéssemos abrir lojas de varejo, e realmente conseguir expressar toda a personalidade da marca, que isso levaria a um crescimento ainda mais rápido e mais lealdade, e seria um laboratório para nós ouvirmos e vermos em tempo real o que os consumidores estão dizendo sobre o produto. 2 anos depois que entrei para a Coach, convenci o fundador a nos permitir abrir nossa primeira loja de preço cheio, que inauguramos na 65 Esme Street com a Madison Avenue, e foi em outubro.
12 metros por 3, então cerca de 42 metros quadrados longa e estreita e com um porão completo. E por $25 mil criamos paredes de biblioteca e colocamos nossas bolsas, que na época eram bolsas de couro, nas prateleiras no estilo de biblioteca. Assim você podia ver o reforço lateral e a variedade de cores. E naquele Natal tínhamos filas do lado de fora da loja, indo até a esquina, cerca de 30 metros de distância. E eu sabia que tínhamos algo especial. E se houvesse uma maneira de escalarmos isso, seríamos um negócio multicanal, muito bem sucedido, como eu chamava. Na época não havia outros fabricantes americanos que tivessem uma rede de lojas. Todos vendiam para terceiros e alguns estavam começando negócios de catálogos. Faturamos mais de $1 milhão no primeiro ano em apenas 450 metros quadrados. Os $100, o que significava muitas transações. Quando você fala em oportunidades de crescimento ilimitadas, realmente havia oportunidades ilimitadas ou era preciso acrescentar outras coisas para levar ao próximo nível? Então, sim, é multicanal, com certeza. Interessante, na verdade, a escolha que o fundador nunca tinha feito. Acho que a forma mais moderna de dizer isso é, direto ao consumidor, mas isso, foi apenas uma escolha estratégica na época. E acho que é um pouco mais caro pegar um produto e lançar uma loja. É mais arriscado do que usar canais tradicionais. Nunca construí uma marca de consumo assim. É algo que exige muito capital. E claro, agora que estamos na era digital e talvez 30% das compras discricionárias nos Estados Unidos, talvez até mais agora, sejam feitas online. As marcas de lojas que acumularam estoques reduziram sua presença física para se ajustar às mudanças sociais, onde as pessoas estão gastando mais online. Catálogo não requer capital. Então começamos com um negócio de vendas por correspondência. O capital é o custo do catálogo, mas você faz seus cálculos econômicos e entende quando adiciona o custo do produto e o custo do marketing. O que você precisa para alcançar o ponto de equilíbrio ou lucrar? Vou dizer que, sendo um estranho, mesmo tendo sido avisado por alguém de dentro, antes de abrirmos a primeira loja, que talvez eu precisasse voltar para o governo da cidade, ele disse, porque a primeira loja iria fracassar por vários motivos. Primeiro, seríamos expulsos da Bloomingdale's, que ficava na mesma rua. E segundo, as pessoas não iriam querer comprar coach em sua própria loja. E bem antes de abrirmos a loja, meu colega responsável pelas vendas me pediu para me reunir com o presidente da Bloomingdale's, que era um ícone, Marvin Traub. E eu fui ao escritório dele a poucos quarteirões da minha loja Coach, que estava em construção. E eu entrei nessa sala de reuniões, uma sala de reuniões formal. Todos estavam de terno, menos eu naquela época, mas o pessoal da loja de departamentos. E eu estava esperando levar uma bronca desse cara, do Marvin Traub, do sujeito que estava comigo. E eu só trouxe mais uma pessoa comigo, né? O cara que tinha os contatos. E ele disse, espera até você ouvir o que o Marvin vai dizer. Antes da reunião começar, eu já tinha visto a foto dele, claro, no Women's Wear Daily e em outros lugares. Ele veio até a sala de conferências e perguntou se o Lou podia sair. E eu saí. Eu saí da sala de conferências, só nós dois. E ele disse para mim, Lou, vou te dizer, quando entrarmos na sala, que você está fazendo a coisa menos parceira que se pode imaginar. Que isso vai colocar nosso futuro em risco e que você não é um bom parceiro. Mas o que eu quero te dizer, mas você nunca deve falar nada sobre isso para ninguém, especialmente para o cara com quem eu estava trabalhando. É a escolha mais inteligente que você poderia fazer. Abra suas próprias lojas. Porque ele era um visionário, entendia os consumidores e entendia as tendências.
E os consumidores estavam buscando ter experiências mais íntimas com as marcas que eles valorizavam. Fale comigo sobre a ideia de magia e lógica. Então, onde isso entrou em cena? Quando você pensou pela primeira vez no conceito de magia e lógica em relação a coach? Então, agora você obviamente está expandindo as lojas de sucesso. Toda a marca está indo na direção certa. Por que você fez isso? Por que você criou essa filosofia em particular? Quando dizemos lógica e magia, podemos dizer ciência e arte, podemos dizer cérebro esquerdo, cérebro direito. E a forma como chegamos a esse termo foi devido a uma apresentação que precisávamos fazer para o presidente de uma das 5 principais lojas de departamento do Japão. Isso foi em 1988. O nome da loja de departamento era Mitsukushi. E eu estava apresentando esse novo conceito de coach no Japão. E para contextualizar, o Japão naquela época não tinha marcas locais significativas. A economia no final dos anos 80, assim como hoje, era realmente estruturada, com quase nenhuma pobreza devido à imigração limitada e aos sistemas de apoio social. Basicamente, uma economia em ovo classe média. Claro, agora há algumas agulhas no topo com pessoas que são bilionárias. Mas a realidade era que as marcas de luxo europeias dominavam o Japão. E toda família que podia minimamente pagar através de economias tinha uma bolsa de luxo que era muito cobiçada. E estou falando das principais marcas da época: Louis Vuitton, Gucci, Prada, só para citar algumas. E o mercado não crescia há muitos anos, então era um mercado de 5 bilhões de dólares, porque a população no Japão realmente não estava crescendo. E as pessoas, então, não havia mais lares para essas bolsas, ou para sempre. Então, precisávamos mudar. Precisávamos oferecer um produto diferenciado que atendesse às necessidades dos mais jovens. E agora, fazendo a ponte com a sua pergunta sobre mágica e lógica, estou realmente te contando como usamos tanto a mágica quanto a lógica. E ficou claro para nós, a partir de todas as nossas pesquisas, análises e entrevistas que eu mesmo fiz, que foram traduzidas para o inglês, caso a pessoa realmente não falasse inglês, que as mulheres japonesas em 1990 que estavam se formando na faculdade estavam buscando ter carreiras profissionais. Elas não estavam procurando se casar imediatamente, queriam viajar, queriam poder se expressar. E com essa tendência social que evidenciamos pelos turistas que vinham às nossas lojas no Havaí, em varejistas terceirizados como lojas duty free, e nosso próprio grupo de, naquela época, 10 ou 15 lojas, que essas eram jovens mulheres procurando por produtos com os quais pudessem se identificar emocionalmente e que oferecessem bom custo-benefício. E nós entramos no Japão, nos insinuando como uma alternativa às marcas de luxo europeias, onde uma bolsa comum na época poderia custar 10 mil ienes, o que seria cerca de $1.000 de uma marca de luxo europeia, enquanto uma bolsa da Coach poderia custar 40 mil ienes no Japão. Com essa economia de 60 mil ienes, o consumidor poderia ir para Taiwan ou Coreia por um fim de semana, incluindo passagem aérea, hotel e despesas. Ou poderia economizar esses $600 para o aluguel de um apartamento. E nós nos inserimos de forma eficaz como uma alternativa, conseguindo imóveis de alto padrão. É quando abrimos as lojas. Então,
Voltando a 1988 com Mitsukoshi, compartilhei com o fundador a ideia de que havia mudanças sociais. Análises e pesquisas comprovaram isso. O apelo do Japão por produtos coach feitos nos Estados Unidos veio da nossa experiência com tarefas japonesas. Então, tivemos uma apresentação e precisávamos dar um nome para ela. E criamos o nome Mágica, uma combinação de mágica e lógica. E o fundador, que na época provavelmente tinha uns 70 anos e já estava na posição de executivo de carreira na Mitsukoshi há 25 ou 30 anos, adorou o termo. Mágica e lógica. A lógica vem de análise, pesquisa de consumidor, aplicação rigorosa de métricas, colaboração, adaptabilidade, e a magia vem da imaginação e da crença. Então, quando falamos sobre isso, eu tinha a crença de que poderíamos ter sucesso com o consumidor japonês. Eu sentia isso com convicção. E isso era motivado por coisas com as quais eu estava familiarizado, que é a análise de dados, e tentando medir onde os consumidores estiveram, onde eles estavam hoje e para onde estavam indo. E toda a minha filosofia desde o início era encontrar os consumidores onde eles estavam indo, não onde eles estavam hoje ou onde estiveram ontem. E então, olhando para isso, são os novos consumidores que impulsionam os negócios. Você precisa de consumidores satisfeitos para comprar repetidamente. E nós tínhamos muitos consumidores satisfeitos no Japão. Se entrássemos no mercado, todos seriam novos consumidores. E com essa frase, ele nunca chegou a fazer a apresentação. E por 10 ou 15 anos depois disso, sempre que ele me via em japonês, ele me chamava de Senhor Mágica e Lógica. Jantávamos juntos. Você é o Senhor Mágica e Lógica. E ele nos abraçou. E foi uma parceria muito bem sucedida, que evoluiu ao longo de um período de 20 anos. E após essa reunião muito bem sucedida, comecei a usar o termo mágica e lógica na coach, e a lógica na mágica, e a mágica na lógica, e ajudamos a construir uma cultura de aprendizado que realmente focava na colaboração e em buscar o bem maior. Ao falar de mentalidade voltada ao bem maior, isso é lógica, é necessário. A mágica está em acreditar nas possibilidades, na imaginação. A curiosidade é imersiva. Curiosidade é o que eu chamo. Eu também chamo isso de mágica. Instinto, seguir sua intuição é mágica, mas você não pode seguir, você não pode usar só um deles. É sempre uma mistura de mágica e lógica, e certas empresas, marcas e produtos é mais mágica, em outras é mais lógica. Agora estou falando sobre empresas que produzem produtos físicos que têm conexões emocionais com os consumidores. Porque uma marca nada mais é do que uma soma duradoura de imagens e associações que as pessoas têm quando veem a marca ou o produto. Existe um conjunto de imagens e associações, e se essas associações forem positivas, e no caso da Coach eram muito positivas, bolsas. As bolsas são um objeto muito íntimo para as mulheres, porque elas 60 ou 70 vezes por dia, elas tocam e sentem, tiram de dentro seus pertences mais importantes. Hoje em dia, na era digital, menos do que antes. Porque você faz quase tudo no iPhone, mas ele ainda precisa de um recipiente para suas chaves. Produtos de cuidados pessoais. E no caso da Coach, usamos um couro natural, que ainda usamos, que desenvolve uma pátina com o tempo. Ele fica mais polido e melhora com o tempo. E hoje no mercado, os itens de colecionador estão sendo vendidos por preços muito maiores do que muitas das bolsas antigas e bem acima dos valores dos novos modelos lançados atualmente, porque são muito desejados. Eu queria saber a sua opinião sobre
líderes que tendem mais para a magia ou mais para a lógica, porque agora você orienta vários empreendedores e líderes. E acho que essa é, de novo, uma pergunta em duas partes. Primeiramente, você vê as pessoas tendendo, em média, para um lado ou para o outro com mais frequência. E, tipo, isso é prejudicial tender para um lado com mais frequência? E também para alguém que está ouvindo isso, que é uma pessoa muito lógica ou movida pela intuição visionária, ou alguém dos dados, e eles querem ter mais equilíbrio. Há como alguém se tornar mais equilibrado? Ou isso é algo para o qual você precisa contratar alguém para complementar sua disposição ou inclinação natural para um lado ou para o outro? Também é uma pergunta interessante. E, sem surpresa, isso varia dependendo se é um serviço que você está introduzindo ou um produto físico, se é um produto descartável que você compra a cada poucos dias versus uma compra discricionária, que é algo que você manteria por mais tempo e que tem um valor duradouro. Então, tudo depende. Um dos meus trabalhos ao orientar líderes ou ao determinar se vamos investir em um determinado estágio inicial, o requisito é entender os superpoderes daquela pessoa em particular, e não apenas os superpoderes, mas também a sua verdadeira natureza. E se são colaborativos, abertos a feedback, têm ética forte, se preocupam com os outros em vez de apenas consigo mesmos. E, claramente, quando falamos sobre empreendedores, na maioria das vezes eles já têm a ideia, e muitos deles não têm o treinamento ou a disciplina para transformar uma ótima ideia em um negócio de sucesso. E o que tentamos fazer é complementar esse fundador com outras pessoas que tenham habilidades complementares e ajudar o fundador a respeitar o valor dessas habilidades. Então, disciplinas financeiras são absolutamente essenciais para toda startup em qualquer negócio. E na medida em que o fundador tem uma grande ideia e é um visionário, mas não está realmente focado em lucratividade ou em desenvolver planos estratégicos abrangentes para sequenciar as coisas, você precisa procurar pessoas que os complementem e vice-versa. Só para resumir e encerrar a história com o coach, me fale sobre como esse período da sua vida terminou. E, claro, no que você se tornou agora e o que levou daqueles anos na coach. E eu acho que toda a sua carreira e o que você, sabe, aquilo foi uma fase da sua vida. Você está em uma nova fase. Em que está focado agora e como aquele período influenciou suas escolhas? Quando eu trabalhava como treinador, eu queria construir uma marca que resistisse ao teste do tempo, reconhecendo que a maioria das marcas não resiste. E tentando entender quais são os valores fundamentais dentro de uma marca que precisam ser cultivados e desenvolvidos. Assim, mesmo que a empresa passe por uma fase difícil ou por uma má gestão, ela pode ser revitalizada novamente. Eu realmente acredito que Coach é uma marca de legado porque ela perdurou por várias gerações. E hoje, sob a liderança de Todd Kahn e Stuart Vivas, está passando por um renascimento notável, atingindo recordes históricos. Enquanto foca na geração Z, continua observando as mudanças sociais e realmente responderam ao que a geração Z está procurando. E eles realmente criaram um termo chamado acessível. Desculpe, eles criaram um termo chamado luxo expressivo. Nós havíamos criado o termo luxo acessível antes de abrir o capital, como um apelido para os investidores, em especial, para que entendessem onde estávamos posicionados entre o mercado de massa e o luxo.
Havia muito espaço em branco, era assim. E sabe, nós tínhamos uma única direção. Ao longo dos 15, 20 anos seguintes, isso se transformou em uma super rodovia, luxo acessível, porque é isso que os americanos procuram, porque nós não temos uma história de luxo. Então, aplicando isso a outras marcas e negócios. Quando olhamos para isso, uma marca discricionária que está entrando em um novo espaço, nós olhamos para a necessidade não atendida. Que necessidade percebida ou existente eles vão atender, ou mesmo se não for uma necessidade conhecida. Então, na categoria de bebidas, por exemplo, há mais de uma dúzia de anos nós nos envolvemos em um conceito que estava na categoria de bebidas esportivas, chamado Body Armor, que foi desenvolvido como uma alternativa ao Gatorade e ao Powerade. Esse setor movimentava cerca de 5 bilhões de dólares nos Estados Unidos e não estava crescendo. Ambas as empresas tinham bebidas com ingredientes não saudáveis, adoçantes artificiais e coisas do tipo. E o fundador visionário criou uma bebida esportiva com um ótimo sabor, feita com ingredientes naturais e 10% de água de coco. E ficou claro para mim, com as normas mudando em direção a uma alimentação e bebidas mais saudáveis. Se conseguíssemos comercializá-la corretamente e alcançar o coração e a mente dos consumidores-alvo, ela poderia ser um sucesso. E a categoria começou a crescer como resultado do Body Armor. E, no final das contas, o negócio foi vendido para a Coca-Cola quando tínhamos, acredito eu, 15 bilhões de dólares em vendas, cerca de 10 ou 12 anos depois. E esse é um exemplo de um visionário com uma ótima ideia, reforçado pelo que eu chamaria um segundo fundador que montou uma equipe de alto nível com pessoas experientes para realmente construir esse negócio até o seu valor máximo. A última coisa que eu queria abordar, porque você teve uma carreira incrível. Obviamente, você ainda oferece muito valor tanto do ponto de vista estratégico quanto tático para os fundadores com quem trabalha e para as empresas nas quais investe. Mas grande parte do que você aborda no livro são as partes menos divertidas que mencionamos no início. Mas você fala sobre medo, depressão e ansiedade, e eu tenho certeza. Coisas com as quais todo fundador com quem você já trabalhou, e todo fundador, e até mesmo quem não é fundador, mas está planejando fazer algo, está lidando agora. Por que você fez isso? Por que você achou que era importante colocar essas coisas para fora? Na verdade, vou dizer de outra forma, né? Porque é importante expor essas coisas, mas o que te deixou confortável para falar sobre isso publicamente? Porque acho que isso é menos comum. Primeiro comecei a claramente conversar abertamente com minha família, que presenciou meus altos e também viveu meus baixos. E com o tempo percebi que ficava cada vez mais confortável em compartilhar isso com pessoas que eu estava orientando, mentorando ou, em alguns casos específicos, pessoas da minha equipe. E quando decidi escrever minha história que mencionei, foi motivado pelo meu filho adulto. Filhos adultos. Eu queria contar uma história autêntica, uma história real. E era isso que eles também queriam que eu contasse. E a realidade para mim é que eu sempre fui movido por uma busca pela excelência e um medo do fracasso. Se você só teme o fracasso, isso não funciona. Se você só busca a excelência e não tem medo de fracassar, isso pode levar à complacência e à arrogância. Então, eu sempre fui movido e continuo sendo até hoje pelo medo do fracasso, mas isso é motivado por uma busca pela excelência. Quando alguém sente medo, há 2 ou 3 coisas que você pode fazer. Você pode fugir, pode congelar ou pode lutar. E você precisa ser movido por coisas positivas para lutar.
Caso contrário, você pode congelar. E muitos de nós congelam. Ou você pode fugir e evitar as coisas difíceis até que tudo exploda, porque você não consegue lidar. Mas isso também faz parte de congelar ou fugir. Você quer lutar e para isso precisa acreditar. O lado positivo é que ao buscar excelência, é preciso acreditar no que faz. Você precisa liderar e motivar as pessoas de forma consistente. E tem que haver uma autenticidade, porque as pessoas, funcionários, clientes, todo mundo é esperto. Eles vão perceber quando alguém está fingindo. Então, eu também digo para as pessoas: você precisa ouvir o seu corpo, porque o seu corpo não mente para você. E, novamente, se você está sentindo que talvez você seja uma fraude, porque você está sozinho no escritório e sente o peso do mundo. E ser Chief Executive Officer muitas vezes é muito solitário. Eu diria, saia do seu escritório, confie na sua equipe sênior e trabalhem juntos. Também sugiro que você busque ajuda, e há muita ajuda que pode ser feita por conta própria. O exercício é muito importante para colocar sua adrenalina, endorfinas, terapia de meditação, massagem, acupuntura e assim por diante. Todas essas coisas são realmente muito úteis. E eu também acredito que, se você quer que as pessoas tenham o melhor desempenho, você precisa criar uma cultura que permita que elas sejam autênticas e honestas, e onde elas possam explorar suas questões. E você pode ser útil para elas, seja através de coaching, terapia, apoio médico ou licenças de ausência. Você sente que ter um pouco de medo, embora possa ser destrutivo se for demais, mas um pouco de medo, na verdade, é necessário para o sucesso. Para um sucesso sustentável a longo prazo, sim, e eu enfatizo, sucesso sustentável a longo prazo. E muitas vezes, pessoas que não sentem medo, mas que talvez fiquem complacentes ou sintam a arrogância de estarem em uma posição intocável, acabam frequentemente sendo surpreendidas. E então eles precisam trabalhar em dobro para transformar seus negócios, para alcançar os novos concorrentes ou acompanhar as tendências que estão mudando. Existe alguma tática específica que você usou ao longo da sua vida para transformar o medo em uma ação produtiva, ao invés de simplesmente ficar paralisado? Quero dizer, sei que há histórias sobre quando você estava antes da oferta pública inicial e estava estressado, tendo pesadelos. Como você lida com isso? Tenazmente, porque não é nada fácil. E o mais importante, coisa que todos precisam saber, é que você não está sozinho. Toda família é afetada em algum nível, em algum momento, por questões de saúde mental. Seja uma perda de motivação, seja episódios depressivos, seja incerteza sobre a vida. E essa é a condição humana. E eu acho que com a ascensão da geração Z na era digital, como você disse antes, é muito mais aberto. As pessoas estão muito mais abertas à terapia, estão abertas a se tornarem versões melhores de si mesmas e a quererem levar uma vida melhor. O que eu tento fazer? Neste momento, estou totalmente focado em propósito e relacionamentos, e sinto que ter relacionamentos autênticos e reais é fundamental, assim como ter um propósito. Fazer algo em que eu acredito. E quando você acredita em algo e é capaz, seja como treinador em uma equipe ou administrando um negócio, isso não só renova, mas também energiza e é muito gratificante. Então, eu incentivo as pessoas que estão passando por momentos difíceis a se manterem ativas, a buscar ajuda, desenvolver rotinas que exijam que elas saiam de quem elas são.
Você não pode ficar remoendo e a medicação muitas vezes ajuda. Se pudesse voltar e dar um conselho ao seu eu de 20 anos, isso traria conforto. Isso ajudaria eles na jornada profissional deles. O que você acha que seria? Esteja aberto às possibilidades. Mantenha o sentimento de que as coisas são possíveis. O otimismo é um fator crítico e esteja disposto a tentar coisas novas. Elas não são para a vida toda, porque muitas vezes você pode encontrar o seu melhor destino depois de ter outra experiência. Isso faz você entender que não é para lá que você quer ir. Seja aberto, seja positivo, esteja disposto a fazer qualquer coisa que for necessária no seu trabalho. Além disso, procure isso na medida em que você tem discrição, ou seja, você tem meios de não precisar necessariamente receber um salário na próxima semana, ou você tem várias oportunidades. Procure uma cultura afirmativa onde seus valores sejam consistentes com os valores da empresa e com a forma como eles realmente praticam. Se você tiver a oportunidade, procure um ambiente de aprendizado onde possa encontrar mentores, seja individualmente ou porque é um ambiente de aprendizado. Aulas e cursos que você é incentivado a fazer para ajudar a desenvolver conjuntos de habilidades e um nível de consciência que talvez você ainda não tenha hoje. Eu gosto muito disso. Boa resposta, muito boa resposta. Seu livro, então, Bhagman, A História por Trás da Ascensão Improvável do Técnico, que será lançado em 14 de outubro. E você pode encontrar isso, obviamente, em qualquer lugar onde se vendem livros. Eu diria, se alguém pegar esse livro, o que seria? E se eles só pudessem tirar uma lição disso, a lição mais importante, qual você esperaria que eles levassem disso? A vida é uma jornada. Esteja aberto a possibilidades, desafie-se a se tornar uma versão melhor de si mesmo. Tenha humildade, saiba ouvir os outros, saiba crescer com as experiências. Seja menos julgador. Entenda que o mundo tem muitas áreas cinzentas. E eu acho que a última coisa que gosto de perguntar, e mesmo antes de começarmos a gravar, tenho certeza de que você terá uma ótima resposta para isso. Por que você fala sobre sua família, pergunta se tenho filhos e destaca essa importância disso? Esse é o legado. É por isso que fazemos tudo isso. Então, depois de tudo o que você aprendeu ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira, se pudesse transmitir só uma lição aos seus filhos ou netos, acho que pode escolher uma das duas opções. Talvez a lição seja a mesma para ambos. O que é mais importante? Pode ser ou não sobre negócios. Qual lição de vida você mais quer que seus filhos aprendam? Viva uma vida autêntica e verdadeira com bons valores. Entenda que fazemos parte de uma sociedade global e qual é o nosso lugar nela. E tudo se resume à jornada. Esteja preparado, trabalhe duro, mas procure por momentos especiais e certifique-se de estar presente para a sua família ao longo do caminho.